Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e euzinha lindíssima sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Metodologia dos Trabalhos Acadêmicos e Científicos. Nessa série sobre formatação, a formatação de trabalhos acadêmicos, né? Estrutura e formatação, normatização dos trabalhos acadêmicos de acordo com a ABNT. É uma série com vários episódios e nesse episódio, entrevista e diálogo. Se você perdeu algum dos episódios, corre lá, busca, assiste, pega a pipoca, assiste todos eles, faz uma maratona, maratona toda a série, porque olha, eu vou te falar a verdade, tá muito lindo. Aproveito para agradecer a equipe dos estúdios que torna essas aulas maravilhosas. Um beijo para todo mundo. Gente fantástica. Bom, a gente não poderia deixar de começar senão com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64, de salto fica melhor. 57 quilos, estou com uma blusa laranja, uma calça jeans, salto Anabela, é claro. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. À minha direita, a nossa tela interativa para altas conexões. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Portanto, nesse episódio, a entrevista e o diálogo. Entrevista e o diálogo são técnicas de entrevista. Se você não sabe o que são técnicas de entrevista, se você esqueceu, se você quer saber mais, você vai lá e assiste as nossas aulas e, claro, né, tem um episódio específico sobre isso. Mas a entrevista e o diálogo, a entrevista do ponto de vista mais metodológico, o diálogo num ponto de vista mais lato, numa perspectiva freiriana, bakhtiniana, e inspiração da professora Andréia, né, uma grande leitora de Bakhtin. Então, há um maior leque, né, uma versão mais ampliada da entrevista. Mas tanto a entrevista quanto o diálogo são técnicas de obtenção de construção de dados. E a gente vai trabalhar alguns desses elementos. Acompanhe aqui com a nossa tela interativa. Bom, então entrevista e diálogo, o que é? Nas palavras de Cohen, Mannion e Morrison, 2018, página 506, tradução nossa, tá bom? E aí, olha assim, aqui eu tô fazendo uma citação. A entrevista é uma ferramenta flexível de coleta de dados, permitindo o uso de canais multissensoriais. Ali ficou, né, um hífen que não faz parte da construção correta, é tudo junto. Então, multissensoriais, verbal, não verbal, visão, fala, audição e com entrevistas online ou por escrito. Então, olha só, a gente fez uma citação aqui, não passa de 3 linhas, porque está entre aspas, autor, ano e página. Bom, para como fazer uma entrevista, o que você faz? Você acessa a nossa referência, nossa indicação de referência, quem é o Joãozinho, né? Esse material é interativo e aí vocês podem acessar ele lá pela tela, tá bom? Lá nas referências ele vai fazer o quê? Ele vai indicar aí o que é uma entrevista, o que é como se organiza uma entrevista, tá bom? O João Matar vai definir aí os elementos para a entrevista. Então, você acessa aqui, né, carrega lá direto para o seu livro lá na biblioteca. Vou fechar o menu, tá bom? Para a gente ver aqui o que o Joãozinho vai tratar sobre entrevista. Nós já temos um episódio aí sobre entrevista, então é só para reforçar os procedimentos metodológicos da pesquisa. Então, lá na página 247, o Joãozinho vai destacar o quê? O João Mata diz que a entrevista é uma técnica de coleta de dados. Vamos ver se a gente consegue deixar aqui maior para a gente visualizar melhor. Então, a entrevista é uma técnica de coleta de dados rica e bastante utilizada em pesquisas na área da educação. Abstrações sociais como educação são bem mais compreendidas por meio das experiências dos indivíduos cujo trabalho e vida são material. Então, aí você pode seguir reto aqui,
Nas próximas páginas, o João Mata vai definir qual que é o método da entrevista. Olha que interessante, porque lá na metodologia você tem que definir qual que é o método. A entrevista, ela é uma técnica. O método é qual? Segundo o João Mata, inspirado aí por Seligman, o método da entrevista, ele é baseado em qual método? Na fenomenologia. Então, quando você vai fazer uma entrevista, a opção mais apropriada do método é o método fenomenológico, porque combina histórias de vida e a fenomenologia estuda isso, tá? O método dialético também pode ser um método quando você trabalha com entrevista. As perguntas devem ser abertas porque convidam o participante a reconstruir sua experiência vivida e o significado que dá a essa experiência. E o que nós faremos se não fazer uma entrevista, um diálogo com os professores para que nós conheçamos a história de vida do educador, de como é ser professor. Então, reconstruir a experiência vivida e, a partir disso, imprimir significado a essa experiência, para essa experiência e para a nossa experiência de vida. Ao longo desse capítulo, o João vai tratar de como fazer a entrevista. Ele vai tratar aqui, por exemplo, a entrevista individual, que é uma abordagem bem popular no campo da pesquisa educacional. Ela é demorada, vou destacar aqui de vermelho. Ela é demorada, é um processo de coleta de dados no qual o pesquisador faz perguntas e registra respostas, de apenas um participante por vez. Então, como a gente falou, vocês vão escolher um professor, e aí vocês vão fazer, cabe registrar ainda que são feitas entrevistas, podem ser feitas por telefone, podem ser feitas pela internet, pelos recursos que nós temos aí das mídias e das tecnologias da informação e comunicação, tá? Ao longo desse capítulo, como eu falei, o João Mata vai trazer os elementos da entrevista e como a entrevista vai se configurando, bem como se organizam as perguntas. Então, é importante ter perguntas principais. Nós temos 3 eixos de perguntas que são, aí fazendo uma conexão com a disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupo, como são feitas as perguntas, tem 3 eixos lá no projeto. Mas, de modo geral, as entrevistas precisam ter perguntas principais que vão estruturar a conversa. E em torno dessas perguntas é que o diálogo vai se estabelecer, tá? E podem ter perguntas, no termo em inglês, follow-up, que são composições complementares. Depois, o João Mata vai passar orientações de como fazer a condução da entrevista, como você se organiza, qual que é a posição do entrevistador, qual que é a função, como fazer, como organizar o espaço, o ambiente, como agendar a entrevista. Então, a entrevista é uma das técnicas de pesquisa mais utilizadas em educação e de suma importância e relevância para a construção do conhecimento pedagógico e do conhecimento educacional. Então, fica a dica, metodologia da pesquisa do Joãozinho. Aí a gente tem também uma referência que é o texto na inspiração bakhtiniana da entrevista, numa perspectiva de diálogo, sem falar, é claro, da inspiração freiriana, mas tendo em vista a necessidade do outro para o nosso processo de nascimento cultural, conforme diz o Vladimir Miotello, no qual ele faz a entrevista a respeito da perspectiva de Bakhtin para as pesquisas na educação. Ele vai trazer que para inserirmos em um grupo social e para a aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, buscamos um no outro. Então, olha só. E essa busca ela se dá basicamente pelo diálogo. Buscamos um no outro e, para nos tornarmos mais fortes, advogamos que o eu se torna mais forte no nós, na medida em que agimos dialogicamente, ou seja, na medida que dialogamos com os outros. Então, aqui vocês têm disponível aí no ambiente virtual o artigo
do Miotelo, né, que aí a gente vai abrir ali. Essa apresentação é interativa, que também está disponível aí no ambiente virtual, e por isso que eu clico aqui para vocês perceberem que vocês podem interagir com a apresentação e abrir os links e as janelas e as abas e as janelas que ficam disponíveis para leitura, tá? Opa, cliquei no ícone errado. Então, para vocês organizarem aí uma entrevista, um diálogo, que é uma técnica muito característica da metodologia utilizada no âmbito educacional, na área educacional, a gente recomenda a leitura desses livros. Então, Pedro Demo, Pedrinho, especialmente nesse caso o João Mata, e trazendo do ponto de vista mais metodológico a Bibi, que é a Fabiana, que ela vai trazer a construção, a estruturação da metodologia de acordo, especialmente, vamos, né, tá carregando aí o nosso arquivo, porque a gente faz online, né, gente, porque a gente é chique. Então, a Bibi, que é a Fabiana, ela vai trazer do ponto de vista mais estrutural, do ponto de vista da metodologia científica mesmo, do ponto de vista da normatização, tá? Qual a fonte aqui para eu saber como estruturar as etapas de uma pesquisa, que é o planejamento, a elaboração do roteiro, depois a construção das perguntas principais, das perguntas de follow-up, o período de transcrição, depois o período de textualização, depois o período de transcriação, que são as estruturas metodológicas, né, o processo metodológico de realização da entrevista ou do diálogo. A gente tem como sugestão de leitura a Fabiana Giacon no livro de metodologia, que está disponível na biblioteca virtual e que está também indicado, né, e o link lá no AVA. É claro que para fins de orientação metodológica, a gente trouxe o quê? A gente trouxe aqui generalizações. Se você quiser saber de verdade como é que faz a pesquisa, como é que orienta, você tem que ler o material, não é verdade? Você então leia os livros, observe o capítulo do João Mata, são aproximadamente 20, quase 30 páginas só sobre a técnica da entrevista, e o da Fabiana também são em torno de umas 10 páginas. Então, esse como livros bases, né? Lógico que tem outros livros e que tem livros que tratam especificamente um livro inteiro sobre a entrevista como técnica de pesquisa educacional. Então, curiose-se, vá à fonte, questione, procure e leia, porque qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, não é nada, é só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.